Vamos lá falar sobre metanol, a crise do metanol, o surto, né? Todo o Brasil começou aqui em São Paulo e se espalhou por outros estados com casos sendo investigados. Já são centenas de casos em análise nesse momento e, claro, São Paulo, por ser o estado com maior número de notificações, tem um olhar especial. Hoje, o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, que é o Guilherme Derrite, ele disse que falsificadores podem ter usado metanol por engano na fabricação de bebidas. Vamos ver. Ter acontecido também é uma linha de investigação, foi que utilizando o etanol, que eles achavam que era um etanol puro, ou etanol de boa qualidade, esse etanol poderia estar contaminado por metanol durante o processo de adulteração da mistura dessa bebida, e aí sim ocasionou nessas destilarias clandestinas a contaminação. Bom, por engano ou não, a gente tem muitos casos, né, sendo registrados. E aí, Daniela, essa hipótese do secretário? Não, eu bati aqui no sacamoto. Eu estava conversando antes de começar o programa. Não, eu dei uma pancada aqui nele, porque eu não tinha ouvido na íntegra. Porque é o seguinte, pensando os adulteradores, né? A frase é essa, né? Os adulteradores, pensando estar usando um etanol de boa qualidade, teriam usado metanol. Não pode também jogar etanol dentro de... Não pode adulterar, né? De bebida é crime. Assim, eu acho que as linhas estão postas aí, que bom que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo passou a não delimitar as suas linhas de investigação de saída, né? Está com uma cartela mais ampla, porque agora está comprovado que São Paulo foi, de fato, o foco disseminador dessas bebidas. São duas, né, fábricas que de adulteração, tá? De falsificação. Portanto, 2 locais onde se encontrou metanol, onde se viu que tinha ali, de fato, adulteração de bebidas. Então, que bom que não está tratando, por exemplo, a possibilidade de haver uma organização criminosa ou algumas organizações criminosas, como disse a Polícia Federal, porque lembrando, né, para a organização criminosa ser caracterizada legalmente, 4 pessoas se juntam para cometer um crime. Cada uma com uma função diferente, tem alguém que manda. Isso é o que caracteriza uma organização criminosa. Então, é importante que tenham ampliado aí a cartela de opções, porque de saída, me parece que tiveram ali uma precipitação, né? Com certeza. E você, Sakamoto? Tem 2 linhas, né? A Polícia Federal ela ainda defendeu, né, que a possibilidade de participação do PCC e o governo estadual apontando que a possibilidade de ter sido um equívoco, né? No que pese, que está comentando, um equívoco. Equívoco, minha senhora, meu senhor, é quando você joga no churrasco açúcar achando que está jogando sal. Né? O que é um equívoco muito grande, porque se você estiver fazendo churrasco com sal refinado, você merece uma bronca. Mas tem gente que faz isso, joga o açúcar lá achando que é sal. Isto é um equívoco, né? Usar metanol junto com o etanol para batizar a bebida não é equívoco. É sacanagem, é crime, é homicídio. Então, o ponto, na verdade, acho que dessa história é que essas 2 linhas de investigação, elas se colidem, inclusive por uma questão política, né? Eu não estou falando que há uma manipulação do debate público neste momento, não. Mas não dá para negar que, por um lado, né, o governo federal apontando que tem uma relação com o PCC, acaba criando uma situação constrangedora para o governador Tarcísio de Freitas, que é a pessoa que está gerindo o estado de São Paulo neste momento, no que pese, é claro, o PCC não ter surgido ontem. Do outro lado, é claro que para o governador Tarcísio de Freitas é positivo mostrar que não houve um envolvimento do PCC nisso, mas isso aconteceu como um equívoco. Tal como aquele equívoco, lembra aquele tempo atrás, eu estava até puxando aqui, aquela história de 2020 da cervejaria Becker. É que tudo que aconteceu antes da pandemia ou no começo da pandemia parece outro mundo. Lá em Minas Gerais, que contaminou os fornos de resfriamento de cerveja, morreu gente para diabo por conta disso também. Ou seja, está querendo fazer uma comparação. Olha, foi um equívoco, né? Eu acho que ainda é cedo para apontar o que aconteceu de um lado e de outro. Acho que nada pode ser negado, nada pode ser questionado dessas linhas de investigação. De qualquer maneira, qual que é o resultado final? Seja por falta de fiscalização, seja por falta de controle, seja por organizações criminosas, grandes ou pequenas, como bem lembrou a Dani, que continua sendo organização criminosa mesmo assim, né? Você tem o quê? Você tem a população à mercê, né, e com medo. Né? As pessoas pararam de beber muitas vezes com medo de ser
morta e contaminada. Lembrando, só para terminar, que essa história agora ganha corpo porque ela atinge lugares mais ricos. Você pegou um bairro no Jardim Paulista ou algum outro lugar de classe média, Moca. Lembrando que casos como esse, revelados inclusive aqui no UOL, né, já estavam acontecendo nas franjas do município de São Paulo, em outras regiões da Grande São Paulo, bem antes, desde o início do ano. Só que aquela coisa, né? E quando a morte acontece nas periferias... E assim, tá um festival de falácias. Inclusive, eu tenho me policiado muito, porque não tenho a menor ideia do que aconteceu, né? Vou ficar aqui. Mas assim, tá uma falação por parte das autoridades. Outro dia a gente viu o prefeito Ricardo Nunes dizendo que aparentemente tinha havido um problema no invase. Como assim problema no invase? Estava falando antes aqui... Usar metanol para limpar a garrafa, de novo, está partindo do pressuposto que já é crime, porque você não pode pegar uma garrafa de um uísque de 28 anos e jogar lá dentro um uísque de, sei lá, fundo de quintal, né, para vender mais barato. Isso já é crime, né? Mas usar metanol para fazer o que? A limpeza da garrafa, isso não existe. Tava ali o Sakamoto falando, compra um álcool Zulu que você vai ter, né, não vai matar ninguém. Existem várias formas de você fazer essa limpeza, né? Por que também falar tanto, sabe? Sim, assim, se ninguém sabe, ninguém né? sabe. Exato. Se está todo mundo tentando entender o que aconteceu, as autoridades, inclusive, porque as pessoas ficam perdidas. E aí, Sakamoto, tem uma coisa que eu acho que é importante dizer, que falhou a fiscalização, fato. Se tem organização criminosa, também vai ter de ser cobrado o pessoal da segurança pública. Agora, na questão econômica, pode dar um problema isso, porque já é o que? A segunda semana que a gente está falando desse assunto, né? Todos os dias, porque tem que falar, é segurança pública e sanitária. É saúde, é questão de saúde pública, né? Mas os restaurantes e os bares também estão sendo afetados. Então, é um setor inteiro que está meio à mercê de noticiário, que está meio perdido. E os bares já estavam bem mais vazios nesse fim de semana, né? Eu moro na Barra Funda, ali naquela região tem muitos bares e ficam todos cheios na rua, na calçada, e dava para ver claramente, assim como as pessoas têm evitado ir a esses locais. As pessoas estão mudando, né? Subiu o consumo de vinho, né? As pessoas estão mudando o perfil de consumo. Exato, e é interessante porque determinados processos, por mais que a gente faça briga, polarização, etc., a sociedade está conectada em determinados elementos comuns e básicos de confiança, né? Você comprar um produto num lugar e saber que você não vai morrer ao consumi-lo é uma dessas relações de confiança. Quando isso se quebra, começa a se fragmentar esta percepção de que você pode viver em sociedade, você pode confiar no outro. E isso é terrível, como a Dani falou, para a economia, para a questão social, para a vida do dia a dia. E outra informação, que a perícia técnico-científica do Estado de São Paulo confirmou a presença de metanol nas bebidas de 2 distribuidoras do Estado, né? A gente já havia falado, vou trazer mais detalhes aqui. O Derrite foi quem trouxe essa informação na coletiva, o secretário de Segurança Pública, hoje mais cedo no Palácio dos Bandeirantes. Deixa eu ver aqui exatamente quais foram essas distribuidoras. Segundo o secretário, a investigação vai agora tentar identificar se foi dessas distribuidoras onde o metanol foi identificado que saíram as bebidas que causaram as mortes registradas. 2 confirmadas e 13 estão em investigação no total do país. O governo de São Paulo vai pedir autorização da Justiça para destruir todos os produtos contaminados e apreendidos por fraude, segundo o governador Tarcísio de Freitas. Mais cedo, o Derrite disse que a principal linha de investigação para os casos de intoxicação por metanol é o uso da substância tóxica na produção de bebidas falsas, como a gente mostrou aqui agora há pouco. Uma hipótese levantada anteriormente de que criminosos teriam usado metanol para lavar garrafas não foi totalmente descartada, mas segue mais como principal não segue mais como a principal linha de investigação da polícia. São 16 casos confirmados em todo o país, né? Além de São Paulo, que tem a maioria, são 192 notificações, 14 casos confirmados, 178 estão em investigação. Também foram registrados casos para análise, né? Em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, no Piauí, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Paraíba e no Ceará, além do DF. Os casos suspeitos notificados na Bahia e no Espírito Santo foram descartados, segundo o Ministério da Saúde. Estamos de olho nisso. E é isso, né? Agora acompanhar, na verdade... Eu queria saber quais são os das 2 distribuidoras e qual é o tamanho delas. Isso Então, né? eu achei que teria aqui, mas não estou achando os nomes. É a mesma coisa dos bares, demorou, né? Mesma coisa dos bares, né? E aí, porque a gente tem algumas questões que são importantes para a gente saber. E aí, se o secretário tiver dito na
na coletiva e a gente tiver perdido, minha culpa, mas eu gostaria de saber o tamanho, e o nome e o tamanho dessas distribuidoras. Porque se são distribuidoras de porte mínimo, né, aquela que, sei lá, repassa 50 garrafas num mês, problema de um tamanho. Se você tem uma distribuidora que repassa 1.000 garrafas no mês, outro tipo de problema, por óbvio. Então, é importante a gente ficar atento a isso, porque pode dimensionar o que está acontecendo. Do que temos aqui, tem locais interditados, inclusive matéria do UOL de hoje, 6 de outubro, né? Que é interditado locais de origem das bebidas, Bebilá, distribuidora na Bela Vista, BBR... Posso ler? Pode, claro, fica à vontade. Reportagem do UOL, né? BBR Supermercado Bela Vista, para os colegas que estão procurando para colocar, São Paulo interdita 10 locais por suspeito de origem. Bar e restaurante Ministrão no Jardins, que esse caso for famoso, né? Esses são os locais que revenderam a bebida que eles compraram, né? Que é assim... Tem uma distribuidora aqui... Mas me parece uma distribuidora de bebida dessas que fica no comércio mesmo, local, né? Não que o cara vive disso. Exatamente. Torres Bar na Moca, Adega Fim de Semana no Boi Mirim, Empório Santos, Cidade Dutra, Adega do Lelê em Osasco, Adega Los Hermanos, Osasco, Vila Jardim, São Bernardo do Campo, Brasil Excellence Comercial Distribuidora de Bebidas em Barueri, né? Se você encontrar o nome da distribuidora em si, porque essa aqui está... eu acho que essas aí também. Foram da semana passada, aqueles que já tinham sido fechados ou por casos confirmados, o Estado falou, ou suspeitos, né? Hoje, exatamente. Isso. E parece ser algo parecido com o que a gente viu no início, quando os nomes dos bares também não foram publicados, né? Que aí, no caso, acho que o prejuízo que é reputacional, e nesse caso que já são confirmadas, a presença do metanol já foi confirmada. Acho que é uma questão, não é nem questão o pessoal poderia até divulgar, e não é uma questão de quem está querendo fazer um pré-julgamento, mas é uma questão, repito, de saúde pública. Lógico. Até porque, vamos colocar, algum desses bares que a gente leu, não vou fazer dar o nome, mas teve colegas que mostraram que depois dos casos em que houve intoxicação, hospitalização, morte, os bares continuaram abertos. Sem fazer exatamente, sem que a saúde pública fizesse. Aí depois da pressão popular houve um fechamento até que tudo se resolva, né?